Neste episódio, vamos explorar os capítulos de Gênesis. E se você está chegando agora no canal, já temos episódios anteriores explicando Gênesis do capítulo 1 até aqui. Estão todos organizados em nossa playlist. Então já deixa o like, se inscreve e prepare o coração. Porque a jornada pela palavra está só começando. A desavença entre Abrão e Ló. 13 Saiu, pois, Abrão do Egito e foi para o Neguebe, com sua mulher e com tudo o que possuía, e Ló foi com ele. 2 Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. 3 Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai onde já havia armado acampamento anteriormente 4 e onde, pela primeira vez, tinha construído um altar. Ali Abrão invocou o nome do Senhor. 5 Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas. 6 E não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. 7 Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. 8 Então Abrão disse a Ló: Não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. 9 Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita, se for para a direita, irei para a esquerda. 10 Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar, era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. 11 Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. 12 Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. 13 Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. A promessa de Deus a Abrão. 14 Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: De onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. 15 Toda a terra que você está vendo darei a você e à sua descendência para sempre. 16 Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. 17 Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado ao outro, porque eu a darei a você. 18 Então Abrão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Abrão socorre Ló. 14 Naquela época Rafel, rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, 2 foram à guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimá, contra Semeber, rei de Zebuim, e contra o rei de Belá, que é Zoar. 3 Todos esses últimos juntaram suas tropas no vale de Sidim, onde fica o mar salgado. 4 12 anos estiveram sujeitos a Quedorlaomer, mas no 13º ano se rebelaram. 5 No 14º ano, Quedorlaomer e os reis que a ele tinham se aliado derrotaram os refães em Asterote Carnaim, os Uzins em An, os Emins em Savec-Iriataim 6 e os Oreus desde os montes de Seir até Euparã, próximo ao deserto. 7 Depois, voltaram e foram para Emispate, que é Cádiz, e conquistaram todo o território dos Amalequitas e dos amorreus que viviam em Azazon Tamar. 8 Então os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adimá, de Zebuim e de Belá, que é Zoar, marcharam e tomaram posição de combate no vale de Sidim. 9 Contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Rafel, rei de Sinear, e contra Arioque, rei de Elazar. Eram 4 reis contra 5. 10 Ora, o vale de Sidim era cheio de poços de betume. Quando os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram, alguns dos seus homens caíram nos poços e o restante escapou para os montes. Os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento, e partiram. 12 Levaram também Ló, sobrinho de Abrão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. 13 Mas alguém que tinha escapado veio e relatou tudo a Abrão, o hebreu, que vivia próximo aos carvalhos de Manre, o amorreu. Manre e os seus irmãos B, Escol e Aner eram aliados de Abrão. 14 Quando Abrão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan.
15 Atacou-os durante a noite em grupos, e assim os derrotou, perseguindo-os até Obá, ao norte de Damasco. 16 Recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló com tudo o que possuía, com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Melquisedeque abençoa Abrão. 17 Voltando Abrão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. 18 Então Melquisedeque, rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. 19 E abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. 20 Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. 21 O rei de Sodoma disse a Abrão: Dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. 22 Mas Abrão respondeu ao rei de Sodoma, de mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro. 23 Que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha a dizer: Eu enriqueci Abrão. 24 Nada aceitarei, a não ser o que os meus servos comeram e a porção pertencente a Aner, Escol e Manre, os quais me acompanharam. Que eles recebam a sua porção. A aliança de Deus com Abrão. 15 Depois dessas coisas o Senhor falou a Abrão numa visão: Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. 2 Mas Abrão perguntou: Ó soberano Senhor, que me darás, se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? 13 Acrescentou: Tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. 4 Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: Seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. 5 Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: Assim será a sua descendência. 6 Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. 7 Disse-lhe ainda: Eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos Caldeus para dar-lhe esta terra como herança. 8 Perguntou-lhe Abrão: Ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? 9 Respondeu-lhe o Senhor: Traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. 10 Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra, as aves, porém, ele não cortou. 11 Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abrão as enxotava. 12 Ao pôr do sol, Abrão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. 13 Então o Senhor lhe disse: Saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. 14 Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos e, depois de tudo, sairão com muitos bens. 15 Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. 16 Na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. 17 Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, com uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. 18 Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão: Aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates. 19 A terra dos Quineus, dos Quenezeus, dos Cadmoneus, 20 dos Hititas, dos Ferezeus, dos Refães, 21 dos Amorreus, dos Cananeus, dos Girgazeus e dos Jebuseus. O nascimento de Ismael. 16 Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia, chamada Agar, 2 Disse a Abrão: Já que o Senhor me impediu de ter filhos, possuo a minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu à proposta de Sarai. 3 Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. 4 Ele possuiu Agar, e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. 5 Então Sarai disse a Abrão: Caia sobre você a afronta que venho sofrendo.
Coloquei minha serva em seus braços e, agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. 6 Respondeu Abrão a Sarai: sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. 7 O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur. 8 E perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. 9 Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte à sua senhora e sujeite-se a ela. 10 Disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. 11 Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho. E lhe dará o nome de Ismael. Porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. 12 Ele será como jumento selvagem. Sua mão será contra todos. E a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. 13 Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê, pois dissera: teria eu visto aquele que me vê? 14 Por isso o poço, que fica entre Cádiz e Berede, foi chamado Bir-Lahai-Roi-B. 15 Agar teve um filho de Abrão, e este lhe deu o nome de Ismael. 16 Abrão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. A circuncisão, o sinal da aliança. 17 Quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. 2 Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. 3 Abrão prostrou-se, rosto em terra, e Deus lhe disse: 4 De minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. 5 Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. 6 Eu o tornarei extremamente prolífero, de você farei nações e de você procederão reis. 7 Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. 8 Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus deles. 9 De sua parte, disse Deus a Abraão: guarde a minha aliança, tanto você como os seus futuros descendentes. 10 Esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes, aliança que terá que ser guardada: todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. 11 Terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado, tanto os nascidos em sua casa quanto os que forem comprados de estrangeiros e que não forem descendentes de vocês. 13 Sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terão que ser circuncidados. Minha aliança, marcada no corpo de vocês, será uma aliança perpétua. 14 Qualquer do sexo masculino que for incircunciso, que não tiver sido circuncidado, será eliminado do meio do seu povo, quebrou a minha aliança. 15 Disse também Deus a Abraão: de agora em diante sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Saracê. 16 Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e reis de povos. 17 Abraão prostrou-se, rosto em terra, e riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? 18 E Abraão disse a Deus: permite que Ismael seja o meu herdeiro. 19 Então Deus respondeu: na verdade Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será a aliança eterna para os seus futuros descendentes. 20 É no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido. Também o abençoarei, eu o farei prolífero e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes e dele farei um grande povo. 21 Mas a minha aliança, eu a estabelecerei com Isaque, filho que Sara lhe dará no ano que vem, por esta época. 22 Quando terminou de falar com Abraão, Deus subiu e retirou-se da presença dele.
23 Naquele mesmo dia Abraão tomou seu filho Ismael, todos os nascidos em sua casa e os que foram comprados, todos os do sexo masculino de sua casa, e os circuncidou, como Deus lhe ordenara. 24 Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, 25 e seu filho Ismael tinha 13, 26 Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados naquele mesmo dia. E com Abraão foram circuncidados todos os de sua casa, tanto os nascidos em casa como os comprados de estrangeiros. Deus promete um filho a Abraão. 18 O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. 2 Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. 3 Disse ele: Meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. 4 Mandarei buscar um pouco d'água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. 5 Vou trazer-lhes também o que comer, para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este seu servo. Está bem, e faça como está dizendo, responderam. 6 Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: Depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e façam os pães. 7 Depois correu ao rebanho e escolheu o melhor novilho, e o deu a um servo, que se apressou em prepará-lo. 8 Trouxe então coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado, e o serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles em pé, debaixo da árvore. 9 Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. 10 Então disse o Senhor: Voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava à entrada da tenda, atrás dele. 11 Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. 12 Por isso riu consigo mesma, quando pensou: depois de já estar velha e meu senhor ser já idoso, ainda terei esse prazer? 13 Mas o Senhor disse a Abraão: porque Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz, agora que sou idosa? 14 Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você, e Sara terá um filho. 15 Sara teve medo, e por isso mentiu: eu não ri. Mas ele disse: não negue, você riu. Abraão intercede por Sodoma. 16 Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedir-se. 17 Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer? 18 Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. 19 Pois eu o escolhi, para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. 20 Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave. 21 Que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido. Se não, eu saberei. 22 Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. 23 Abraão aproximou-se dele e disse: exterminarás o justo com o ímpio? 24 E se houver 50 justos na cidade? Ainda a destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? 25 Longe de te fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti. Não agirá com justiça o juiz, e, de toda a terra? 26 Respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Mas Abraão tornou a falar: sei que já fui muito ousado ao ponto de falar ao Senhor, eu que não passo de pó e cinza. 28 Ainda assim pergunto: e se faltarem 5 para completar os 50 justos? Destruirás a cidade por causa dos 5? Disse ele: se encontrar ali 45, não a destruirei. 29 E se encontrares apenas 40, insistiu Abraão. Ele respondeu: por amor aos 40 não a destruirei. 30 Então continuou ele: não te ires, Senhor, mas permite-me falar. E se apenas 30 forem encontrados ali? Ele respondeu: se encontrar 30, não a destruirei.
31 Prosseguiu Abraão: agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto, e se apenas 20 forem encontrados ali? Ele respondeu: por amor aos 20 não a destruirei. 32 Então Abraão disse ainda: não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu: por amor aos 10 não a destruirei. 33 Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu, e Abraão voltou para casa. A destruição de Sodoma e Gomorra. 19 Os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se, rosto em terra, 2 e disse: meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e, pela manhã, seguir caminho. Não, passaremos a noite na praça, responderam. 3 Mas ele insistiu tanto com eles que, finalmente, o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. 4 Ainda não tinham ido deitar-se, quando todos os homens de toda parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. 5 Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora para que tenhamos relações com eles. 6 Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si. 7 E lhes disse: não, meus amigos. Não façam essa perversidade. 8 Olhem, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. 9 Saia da frente, gritaram. E disseram: este homem chegou aqui como estrangeiro, e agora quer ser o juiz. Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. 10 Nisso, os 2 visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. 12 Os 2 homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade, genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui. 13 Porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. 14 Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhes disse: saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. 15 Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: depressa. Leve daqui sua mulher e suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. 16 Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as 2 filhas, e os tiraram dali à força e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. 17 Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida. Não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. 18 Ló, porém, lhes disse: não, meu senhor. 19 Seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando-me a vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim, e morrerei. 20 Aqui perto há uma cidade pequena. Está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá. Mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo. 21 Está bem, respondeu ele. Também lhe atenderei esse pedido, não destruirei a cidade da qual você fala. 22 Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. 24 Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. 12 Os 2 homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade, genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui. 13 Porque estamos para destruir este lugar.
As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. 14 Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhes disse: Saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. 15 Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: Depressa! Leve daqui sua mulher e suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. 16 Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as 2 filhas, e os tiraram dali à força e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. 17 Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: Fuja por amor à vida. Não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. 18 Ló, porém, lhes disse: Não, meu senhor. 19 Seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando-me a vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim, e morrerei. 20 Aqui perto há uma cidade pequena. Está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá. Mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo. 21 Está bem, respondeu ele. Também lhe atenderei esse pedido, não destruirei a cidade da qual você fala. 22 Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. 24 Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. 26 Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. 27 Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor. 28 E olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra, como fumaça de uma fornalha. 29 Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. Os descendentes de Ló. 30 Ló partiu de Zoar com suas 2 filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e suas 2 filhas ficaram morando numa caverna. 31 Dia, a filha mais velha disse à mais jovem: Nosso pai já está velho, e não há homens nas redondezas que nos possuam, segundo o costume de toda a terra. 32 Vamos dar vinho a nosso pai e então nos deitaremos com ele para preservar a sua linhagem. 33 Naquela noite deram vinho ao pai, e a filha mais velha entrou e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou nem quando se levantou. 34 No dia seguinte a filha mais velha disse à mais nova: Ontem à noite deitei-me com meu pai. Vamos dar-lhe vinho também esta noite, e você se deitará com ele, para que preservemos a linhagem de nosso pai. 35 Então, outra vez deram vinho ao pai naquela noite, e a mais nova foi e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou nem quando se levantou. 36 Assim, as 2 filhas de Ló engravidaram do próprio pai. 37 A mais velha teve um filho, e deu-lhe o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas de hoje. 38 A mais nova também teve um filho, e deu-lhe o nome de Ben-Amitse. Este é o pai dos amonitas de hoje. Abraão em Gerar. 20 Abraão partiu dali para a região do Neguebe e foi viver entre Cádiz e Sur. Depois morou algum tempo em Gerar. 2 Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para si. 3 Certa noite Deus veio a Abimeleque num sonho e lhe disse: Você morrerá. A mulher que você tomou é casada. 4 Mas Abimeleque, que ainda não havia tocado nela, disse: Senhor, destruirias um povo inocente? 5 Não foi ele que me disse: Ela é minha irmã? E ela também não disse: Ele é meu irmão? O que fiz foi de coração puro e de mãos limpas. 6 Então Deus lhe respondeu no sonho: Sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim e por isso não lhe permiti tocá-la. 7 Agora devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta, e orará em seu favor, para que você não morra.
Mas se não a devolver, esteja certo de que você e todos os seus morrerão. 8 Na manhã seguinte, Abimeleque convocou todos os seus conselheiros e, quando lhes contou tudo o que acontecerá, tiveram muito medo. 9 Depois Abimeleque chamou Abraão e disse: O que fizeste conosco? Em que foi que pequei contra ti para que trouxesses tamanha culpa sobre mim e sobre o meu reino? O que me fizeste não se faz a ninguém. 10 Perguntou Abimeleque a Abraão: O que te levou a fazer isso? 11 Abraão respondeu: Eu disse a mim mesmo: Certamente ninguém teme a Deus neste lugar, e irão matar-me por causa da minha mulher. 12 Além disso, na verdade ela é minha irmã por parte de pai, mas não por parte de mãe, e veio a ser minha mulher. 13 E quando Deus me fez sair errante da casa de meu pai, eu disse a ela: Assim você me provará sua lealdade, em qualquer lugar aonde formos, diga que sou seu irmão. 14 Então Abimeleque trouxe ovelhas e bois, servos e servas, deu-os a Abraão e devolveu-lhe Sara, sua mulher. 15 E disse Abimeleque: Minha terra está diante de ti e podes ficar onde quiseres. 16 A Sara ele disse: Estou dando a seu irmão 1000 peças de prata, para reparar a ofensa feita a você, diante de todos os seus, e assim todos saberão que você é inocente. 17 A seguir Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de forma que puderam novamente ter filhos. 18 Porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. E assim terminamos mais um capítulo poderoso da jornada de Gênesis. Dos primeiros passos de Abraão em direção à promessa, até os desafios, escolhas e milagres que moldaram o curso da história, vimos que Deus age mesmo quando tudo parece incerto. Abraão falhou, mas foi restaurado. Sara duvidou, mas foi surpreendida. E a promessa de Deus continuou viva, apesar de todos os obstáculos. Esses capítulos nos lembram que fé não é ausência de medo, mas confiança mesmo quando tudo diz o contrário. Se você foi tocado por essa história, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque no próximo episódio, o impossível vai acontecer. Prepare-se para o nascimento do herdeiro prometido e para revelações que vão mexer com o seu coração. Te vejo no próximo vídeo. Que Deus abençoe você e até lá!